Olá, eu sou Lauro Jardim. Eu sou o Gabeira. Eu e o Gabeira estamos hoje aqui, como em todas as terças-feiras, para bater o nosso papo semanal sobre os assuntos quentes do Brasil. Hoje a gente vai conversar sobre o Bolsonaro no seu pior momento. É o pior momento, se a gente for olhar pelos números das pesquisas, como também se a gente for olhar pelas revelações de corrupção e incompetência que vêm sendo mostradas pela CPI e pela imprensa e que acossam o governo dele, assim como é o momento mais grave sob o ponto de vista dos seguidos ataques do Bolsonaro, os ataques descontrolados do Bolsonaro, seja em entrevistas, seja em lives, seja em postagens nas redes, e também dos seguidos ataques dele e ameaças às instituições que estão partindo dele e dos militares. Para abrir o nosso papo, eu vou situar algumas coisas aqui. Nos últimos dias, as Forças Armadas, topo das Forças Armadas, reagiu a uma fala do presidente da CPI da Covid, o senador Omar Aziz, soltou aquela nota ameaçadora, numa intromissão absolutamente indevida, mas que infelizmente já está se tornando costumeira. Na nota, eles afirmam que a narrativa, afastada dos fatos, atinge as Forças Armadas de forma vil e leviana, tratando-se de uma acusação grave, infundada e, sobretudo, irresponsável. A gente teve também o Bolsonaro ameaçando não realizar as eleições no ano que vem, se o voto impresso não for restabelecido. Como se fosse pouca coisa, ele ainda atacou de modo inaceitável o ministro Luiz Roberto Barroso, chamando o ministro de imbecil. Isso tudo no momento em que a rejeição dele atinge o ponto mais alto de todos. O Datafolha mostrou na semana passada que 70% dos brasileiros acham que existe corrupção no governo Bolsonaro, 57% diz que o governo é ruim ou péssimo, e pela primeira vez a maioria dos brasileiros já é a favor do impeachment. Gabeira, antes de passar a bola para você, deixa eu só comentar essa situação kafkiana, que foi o encontro de ontem, segunda-feira, entre o ministro Fux e o Bolsonaro. O Fux pediu que o presidente da República respeite os limites da Constituição. Convidei o presidente da República para uma conversa diante dos últimos acontecimentos, onde nós debatemos quão importante para a democracia brasileira é o respeito às instituições e os limites impostos pela Constituição Federal. Bom, indo direto ao ponto, é muito doido a gente morar num país, ou melhor, a gente estar sob um governante a quem tem que ser pedido que se respeite a Constituição. Isso definitivamente não é normal. Não é normal. E o interessante é que a reação dele é dizer o seguinte: olha, eu estou dentro das 4 linhas da Constituição. Eu espero que os outros respeitem também. Na opinião dele, quem não respeita a Constituição são os outros. Ele tem uma Constituição própria, assim como acha que tem um exército próprio, entende? Então, quem sai dessa linha, as Forças Armadas que não são o Bolsonaro, não são Forças Armadas. E quem defende a Constituição que ele não defende, não está defendendo a Constituição. Ora, eu acho que ontem, nesse encontro com o Fux, a partir do próprio tom do Fux na entrevista e do tom do Bolsonaro, que pela primeira vez falou com a imprensa de uma forma mais ou menos civilizada e tal, eu acho que o Bolsonaro percebeu o momento que ele está vivendo. Até falei para ele, como hoje de manhã no cercadinho, eu falei sobre uma das minhas atividades de manhã, né? Que era rezar o Pai Nosso, onde no final diz o Pai Nosso que devemos perdoar as nossas ofensas enquanto perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, basicamente, foi essa a conversa, durou 20 minutos. E estamos perfeitamente alinhados. Acontece o seguinte, que eu entendi aquilo como um pedido de desculpas furtivo, porque, na verdade, ninguém estava ofendendo o Bolsonaro. Ele é que ofendeu o ministro do Supremo, não é? Ele tinha acabado de ofender o Luiz Roberto Barroso por 2 razões.
A primeira razão é que o Luiz Roberto Barroso, como presidente do TSE, tem defendido o voto eletrônico das acusações de fraude. Ele mesmo disse, olha, eu sou o presidente do TSE, mas nenhum partido descobriu fraude nessas eleições, em qualquer eleição eletrônica. Todos os outros presidentes do TSE foram ministros do Supremo. Então, essa é uma acusação leviana que se estende a eles também. E, finalmente, as eleições eletrônicas no Brasil elegeram o Fernando Henrique, elegeram o Lula, elegeram a Dilma, elegeram o Bolsonaro. Elas garantem a alternância. Portanto, são eleições limpas, inclusive do ponto de vista de observadores estrangeiros. Então, o Bolsonaro não aceita isso, que o ministro Luiz Roberto Barroso defenda o voto eletrônico e como uma forma de votação válida que dispensa o chamado voto impresso. Daí vem o Barroso com a história esfarrapada dele, entre outras, né? Dizer que o voto em papel, se o João foi votar lá no interior lá do Ceará e engripou a maquininha, pode engripar sim. E daí o mesário vai lá e vai ver que o João votou em tais candidatos. Isso desqualifica as eleições, porque fere o sigilo do voto. É uma resposta de um imbecil. Eu lamento falar isso de uma autoridade do Supremo Tribunal Federal. Só um idiota para fazer isso aí. A outra coisa que ele não perdoa, o Luiz Roberto Barroso, e não perdoa de uma forma assim talvez até mais profunda, foi ele ter determinado a abertura da CPI. Os senadores entraram no Supremo, caiu nas mãos dele, ele determinou a abertura da CPI, embora isso mais tarde tenha sido confirmado pelo Pleno. Mas foi ele quem decidiu que constitucionalmente a CPI devia ser aberta. Mas ele não podia fazer outra coisa. Todas as assinaturas estavam consignadas ali, o número mínimo, o Pacheco que estava segurando de uma forma inconstitucional. Gabeira, o problema é que o Bolsonaro, ele imagina que o ministro do Supremo deveria agir como tem agido o ministro Nunes Marques, que ele nomeou e tem votado sempre a favor das coisas que o Bolsonaro quer, ou como o Procurador-Geral da República, o Aras, quer dizer, ou como o novo chefe da Polícia Federal, a quem eu imagino que ele queira total subserviência do novo diretor da PF. Quer dizer, na cabeça dele, não existe essas instituições com seus poderes. Na cabeça dele, todo mundo tem que servir a ele. Claro, assim como a Constituição tem que ser aquela que ele interpreta, entende? A raiva dele em relação ao Barroso é a raiva de quem ele imagina que deveria obedecê-lo. Agora, Gabeira, mesmo depois da conversa com o Fux, em que ele tentou ali posar de moderado e tal, embora eu vi a entrevista, ele, num determinado momento, ele ameaçou parar a entrevista por causa da pergunta de um repórter. Depois ele voltou a falar em seguida do tema que é a obsessão dele, que é o voto impresso. Quando um repórter pediu para ele explicar a frase da semana passada, quando ele ameaçou não realizar as eleições do ano que vem, e ameaçar não realizar significa só a base de golpe, né? Porque no Congresso claro, ele não passaria isso uma lei um crime de responsabilidade. Você afirmar isso é um crime. Quando o repórter pediu para que ele explicasse, ele disse algo como: olha, o não ter eleição é que vai ser algo fraudado. Eleição existe quando as coisas são sérias. Quer dizer, já querendo dizer, de novo, insistindo que o voto eletrônico não é sério. E aí, logo em seguida, ele se pôs a falar de um sujeito, que ele não disse exatamente quem era, só disse que nesse momento o sujeito está com Covid, um sujeito que ele disse que vai apresentar em breve ao país e que esse sujeito tem como provar fraudes nas urnas eletrônicas. Quando ele falou isso, aí ele foi mais Bolsonaro do que nunca, porque esse é o modus operandi dele. Ele parece que está se moderando, ele parece que recuou, mas ele, no fundo, volta a dar o recado dele para os seguidores dele que ouviram aquilo, ouviram o seguinte: olha, o Bolsonaro vai apresentar
um especialista que vai nos provar, vai provar a todo mundo as fraudes das urnas eletrônicas. Né? E com isso ele faz o seguinte, ele repetiu o discurso dele, fingindo de moderação. Uma moderação que todo mundo sabe, todas as vezes que se tentou moderação com Bolsonaro, as pessoas da imprensa, talvez até eu mesmo tenha escrito que naquela semana ele estava mais moderado, aquilo não dura uma semana. Ele, para já no sábado, voltar a chamar alguém de imbecil, idiota, ou próprio, isso não custa muito e a gente sabe. Este é que é o problema que a gente tem e que me parece insolúvel em relação a ele. Né? Porque os fatos, você mencionou no início do podcast, os fatos que preocupam o Bolsonaro, né? O fato da população considerar incompetente, o fato da população não escolher o nome dele quando se coloca pesquisa presidencial, ele perder as eleições, aparentemente, se fossem hoje, o fato da população achar que ele não é inteligente o bastante para ser presidente da República. Quer dizer, todas essas coisas repercutem nele. E repercutem, eu acho que estão repercutindo tanto, que a própria saúde do Bolsonaro anda um pouco abalada. Você vê, por exemplo, em entrevistas, ele reclamando de soluço, ele agora começou a sofrer de soluço. E fala-se também que ele está sofrendo de insônia. Ele tem dormido pouco e tem muito soluço. É claro, eu não sou médico, evidentemente que ele teria que passar por um exame mais profundo, mas aparentemente... Aliás, ele deveria passar por um exame profundo por psiquiatras e uma junta médica. Não, aparentemente, não é, são manifestações de um estresse. Sim. Não é? São manifestações de um estresse. E ele não tem, por exemplo, ele não consegue responder, por exemplo, aquela história da relação do encontro dele com o Luiz Miranda à altura. Ele agora admitiu que recebeu uns papéis. Deixou alguns papéis lá. Não entrei com profundidade se era invox, se não era. Então, os papéis que deixou lá, eu passei para frente. Isso daí. 4 meses depois, ele veio com essa denúncia. O que é mais uma confissão de culpa. O próprio senador Randolfo Rodrigues deu uma entrevista, não, isso é uma confissão de culpa, porque ele recebeu os papéis e não fez nada. E quando você pergunta o que ele fez, aí ele não diz. Mas os acólitos dizem, não, ele mandou pro Pazuello. Mas o Pazuello ia cair no dia seguinte, o Pazuello não teve tempo para isso. E o próprio Luiz Miranda falou com o Pazuello no domingo, e o Pazuello não sabia de nada, não tinha sido informado de nada. Pelo contrário, o Pazuello tinha dito que a situação estava muito grave, que ele tinha sido ameaçado por um político. Exato. Ele estava saindo também, porque o Pazuello é outro caso de incompetência e essas coisas todas. Mas ele disse que estava saindo porque não estava conseguindo resistir à pressão de uns políticos. Depois ele falou que... Ou ele falou, não, os acólitos falaram que ele recebeu os papéis e que pediu uma providência do Pazuello. Como o Pazuello estava saindo, ele designou o Elcio Franco para tomar o controle das investigações. Mas o Elcio aparece com o Onyx na televisão apresentando um documento como falso, um documento que era verdadeiro. Ele não apurou nada, ele estava tentando confundir. Esse documento, senhora Regina, embora não seja a senhora, não poderia ter passado pelo Ministério da Saúde, porque é um documento que diz que ora o Brasil vai receber 4.800.000 doses da vacina e ora vai receber 3 milhões de doses. E mais grave nesse documento, para ganhar um pouquinho mais de propina, eles passam de 45 milhões de dólares e separam o frete e o seguro, e o que era contratado de 45 milhões salta para quase 46 milhões. Tem quase 1 milhão de dólares, 5 milhões de reais que alguém ia levar em algum paraíso fiscal para fazer alguma rachadinha.
Então, na verdade, não houve nenhum tipo de apuração adequada. O próprio Elcio Franco, depois de comprar as doses da vacina, ele pede mais 50 milhões de doses. Ele faz uma nova compra da mesma vacina, né, da Covaxin. Então, na verdade, esse caso ainda não foi explicado, não será explicado tão facilmente. A gente fica pensando quais são as chances do Bolsonaro se recuperar. Ele pensa muito nisso também. Como é que ele sabe que, para efeito externo, ele diz assim, a pesquisa não vale nada, essas pesquisas são uma invenção para favorecer o Lula. Ele diz isso. Mas ele pensa numa saída. E parece que a saída dele, para tentar se recuperar, não é muito original. Ele quer aumentar o Bolsa Família. Toda a perspectiva dele é dar um máximo de ajuda emergencial em forma de Bolsa Família, que é uma ajuda não é propriamente emergencial, uma ajuda constante, mas, enfim, aumentar a ajuda à população e, através disso, ganhar um pouco de simpatia numa área tão acossada pelas dificuldades econômicas que ele supõe que possa perdoá-lo, mesmo com a Bolsa Família. Mas se você olhar para trás, a Dilma teve momentos difíceis e não reduziu a Bolsa Família. A Bolsa Família e as políticas sociais continuavam de pé, e isso foi insuficiente para segurá-lo, né? Ele conta com essa possibilidade de aumentar a Bolsa Família e conta com os militares. Mas os militares vivem um momento muito delicado também. Eles lançaram aquela nota condenando o Aziz, o presidente da CPI, e entraram na arena como se fossem um partido político, né? Foram contestados por muita gente e abriram a brecha para que o Congresso faça uma reavaliação da posição dos militares no governo. Uma possibilidade muito real de uma lei que proíba militares da ativa participarem do governo. Isso tem várias possibilidades. Essa semana, a deputada Perpétua de Almeida, do Acre, vai apresentar uma emenda constitucional, já tem o número de assinaturas necessárias, determinando que os militares voltem aos quartéis. Hoje também 5 ex-ministros da Defesa lançaram uma nota defendendo também a volta dos militares para os quartéis. O próprio Rodrigo Pacheco admitiu que esse tema poderia ser discutido no Congresso nesse momento, fez apenas uma ressalva que eu também acho uma ressalva que não é problemática, que os militares sejam ouvidos, eles participem também, sejam consultados. Eu não acho isso problemático. Gabeira, deixa eu só botar uma colherzinha nesse caldo aí, que é o seguinte, é sobre a nota ainda da semana passada do Braga Neto e dos comandantes militares, pelo seguinte, ali tem uma questão que acho que foi pouco explorada, mas que eu acho importante. A nota é muito agressiva, a nota é fora de propósito. Agora, ela também tem um lado que o Braga Neto, que assina a nota como ministro da Defesa, ele também, de um certo ponto de vista, ele estava falando em causa própria, porque ele pode ser, a qualquer momento, convocado para a CPI. Quer dizer, porque ele teria participado lá de alguma reunião de negociações da Covaxin. Ele e o Santos. Exato. Então, ele, quer dizer, como ministro da Defesa assinar aquela nota, ele poderia estar tentando mostrar para o Senado que ele não pode ser convocado. Quer dizer, claro, querendo dar uma... No entanto, pode. E, no entanto, não só pode, como deve. E aí fica a pergunta, quer dizer, se ele for convocado ou quando ele for convocado, como é que os senadores vão partir para cima, como fizeram com os outros, vão estar, enfim, amedrontados? Isso vai ser uma questão interessante em ver
o Braga Neto se convocado e como será, porque o país inteiro vai parar, porque vai parecer um enfrentamento que não era para ser dessa forma e vai ser colocado por causa dessa nota oficial. Eu acho que isso seria mais viável, né? Se aparecer essa gravação do Miranda, né? Do Luiz Miranda. Eu não sei se nessa gravação existe referência ou alguma indicação que possa levar à participação deles, né, na Covaxin. Mas, de qualquer maneira, hoje a Covaxin, o escândalo da Covaxin, pode levá-los à CPI, assim como o escândalo, essa chanchada do Dominguete, pode comprometer o presidente da República. Anteontem, já houve a primeira referência de que ele falou que o Bolsonaro estava interessado. As escutas telefônicas reveladas indicam também que ele já mencionou a primeira-dama, a Michele Bolsonaro, como interessada. Então, essa chanchada da compra de 400 milhões de doses pode ser uma coisa mais ampla mesmo, é um pouco brancalhone, mas envolve o presidente da República e tal, e nada de espantoso que ele se envolva num projeto brancalhônico. Você mesmo já mostrou que o diretor da empresa no Brasil, da VAT, o Cristiano Carvalho, ele recebia o auxílio emergencial. É inacreditável isso. O Dominguete deu o cano no aluguel da casa dele. Eles estavam todos a perigo. Estavam todos numa situação muito difícil. Daí ter surgido esse esquema que acabou envolvendo as altas autoridades do país, segundo as escutas telefônicas. Portanto, é algo realmente muito estranho que a CPI vai acabar revelando, né? E não sei como é que eles vão sair disso. Você observa que a última pesquisa da Folha de São Paulo registra que 70% da população acredita que há corrupção no governo Bolsonaro. E uma vez carimbada essa marca no governo, é difícil escapar, né? Ele já foi carimbado como o cara que negou a pandemia e contribuiu para a morte de muita gente. Ele já é internacionalmente conhecido como um homem que estimula as queimadas e a destruição da floresta e também o ataque às comunidades tradicionais do Brasil, as etnias que vivem na floresta. E agora, com mais esse carimbo de corrupção, é muito difícil resistir. Realmente não vejo, voltando àquela questão inicial, não vejo como uma ajudazinha na Bolsa Família ou mais algumas notas dos militares pode resolver. Aliás, ontem eu recebi uma revista da Aeronáutica que tinha como articulista o Olavo de Carvalho, o patriotismo e tal. E me lembro que a Aeronáutica sempre teve uma corrente meio golpista. Eu conhecia até, eu tinha um amigo jornalista que era mais velho que eu, chamava Redento Natali Júnior, e ele cobria exatamente esse setor da Aeronáutica. Através dele eu conheci o Capitão Lameirão, e me lembro de todos aqueles episódios de Aragarça, Jacareacanga, e vejo que na Aeronáutica continua a existir um pouco essa corrente, né? Essa corrente que hoje o ministro da Aeronáutica expressa. Aliás, 10 anos depois do Jacareacanga e tal, ainda teve um caso Parazar, né? Então é interessante a gente ficar atento também nessas movimentações à aeronáutica, porque por aí às vezes costuma sair alguma coisa que pode se articular com o radicalismo do Bolsonaro. Bom, só para, antes de terminar aqui, lembrar que para deixar o Bolsonaro talvez mais estressado, ontem a Polícia Federal começou a investigação que foi pedida pela ministra Rosa Weber e que é uma investigação se ele prevaricou ou não, no caso
Covaxin, que, em princípio, ele vai botar toda a força que ele tem na Polícia Federal para que seja uma investigação para inglês ver, mas com sinceridade, em relação à Polícia Federal, ninguém tem total controle. Então, pode ser mais um motivo de problemas para ele. Embora ele queira ter esse total controle, né? Sim. Ele trabalhe para ter esse total controle. Exato. Vamos ver se há possibilidade, porque, se você se lembra bem, esse inquérito surgiu na Procuradoria-Geral da República. E a Procuradoria não queria fazer, não. Sim. A Procuradoria só fez um inquérito porque a Rosa Weber bateu na mesa e falou assim, não, peraí, é hora de fazer um inquérito. Não tem que esperar mais nada. A relatora no Supremo, ministra Rosa Weber, encaminhou o processo à Procuradoria-Geral da República. Na primeira manifestação, o vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, respondeu que, no entendimento dele, o Supremo não deveria dar andamento ao pedido de investigação até o fim dos trabalhos da CPI da Covid. A ministra afirmou, então, que entre as atribuições do Ministério Público Federal não está o papel de espectador das ações dos poderes da República e pediu uma segunda manifestação. Foi aí que a PGR pediu a abertura do inquérito. Portanto, a gente tem que ficar atento também como isso vai se desdobrar, a Polícia Federal. Nós confiamos nela, mas estamos muito vigilantes. Bom, está terminando o Lauro Gabeira de hoje. A gente fica por aqui. O Lauro Gabeira está disponível a partir das 5h30 da tarde, das terças-feiras, no site do Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de podcast. Esse episódio teve edição da Fernanda Pontes e da Luciana Malini. Na terça-feira que vem, a gente está de volta. Tchau! Até lá!